Seja com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui com meu amigo pastor Marcelo, glória a Deus, e nossa missionária, pastora, reverenda, pastora Adriana. Essa família é abençoada e é da parte de Deus, amém? Glória a Jesus, eu louvo a Deus por estar aqui, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, né? Deus é misericordioso para conosco, aleluia. Ele nos deu esse momento de nós se reunir aqui na casa dele, aleluia, para que o nome dele venha a ser glorificado, não só hoje, aleluia, mas amanhã, depois de amanhã, até ele vir buscar a sua igreja. Glória a Jesus. E Deus é tão bom, aleluia, que a minha esposa falou: vamos lá no pastor Marcelo, ele embora. A primeira vez, né, pastor Marcelo? Nós devemos. Primeira de muitas, em nome de Jesus. Quer dizer, nós também congrega, é muito corrido, né, pastor? Todo mundo sabe, mas Deus sempre prepara na hora certa. É na hora que Deus quer. Muitas das vezes nós fazemos os planos, mas se Deus não der a resposta, e Deus deu a resposta, e é por isso que nós estamos aqui, para a glorificação do nome do Senhor. Eu não vou ser muito enfadonho à igreja, mas tem um versículo aqui em João, capítulo 4, verso 1 em diante. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, e não que Jesus mesmo batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Amém? Todo mundo conhece a palavra do Senhor. Sabemos que a divisão é grande. Não é só hoje, mas isso vem lá de muito tempos atrás, até antes de Jesus. Não foi da época de Jesus para frente, não. Foi muito antes de Jesus. O povo gosta de se dividir, mas Jesus, ele veio para trazer a diferença. Aleluia. Jesus veio para unir. Jesus, ele veio, aleluia, para dar crédito àquele que não tinha crédito. Outrora, pastor, nós não tínhamos crédito nenhum, mas Jesus falou: ó, vem cá, eu te dou crédito. O melhor na nossa vida é Jesus, aleluia. Quando o mundo, aleluia, ou algumas pessoas olham para mim e para você e falam que nós não valemos nada, aleluia, saiba de uma coisa: Jesus pagou um alto preço por mim e por você. É por isso, aleluia, que ele, andando, aleluia, em Israel, ele gostava muito de passar da Judéia para a Galiléia, mas era necessário passar por uma região que o povo de Judá, o povo israelita, não gostava de passar, mas também era povo. Imagina, aleluia, alguém olhar aqui e falar: não vou passar nessa rua não, vou passar na outra. Nós todos somos irmãos, nós todos, aleluia, somos filhos de Deus, aleluia. Nós somos, aleluia, co-herdeiro do céu. Só vai para o céu se render, se dobrar, se arrepender. E muitas das vezes as pessoas não querem, aleluia, por causa do orgulho, aleluia. Mas Jesus, aleluia, veio, aleluia, com essa palavra, aleluia, pegar uma pessoa que não tinha valor nenhuma para a sociedade. Jesus veio dar valor. Mas Jesus começa, aleluia, o diálogo com aquela mulher, pedindo que ela lhe desse água, aleluia. Ela falou: mas você não tem com quem tirar, você está aqui na beira do poço, você quer água? Então dá o teu jeito. Muitas das vezes, aleluia,
o jeitinho brasileiro, né? Para nós crentes não tem jeitinho brasileiro, não. É seguir aquilo que Jesus determinou na nossa vida. Se sair fora do caminho 1 milímetro que for, aleluia, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, aleluia. É por isso que eu e você não pode sair do caminho. Ele veio, aleluia, para dar vida e vida com abundância, aleluia. Aí Jesus falou: mulher, se tu soubesse quem eu sou, tu pediria água, aleluia. Tu pediria água e eu te dava, aleluia. E de ti, aleluia, ia tornar, aleluia, uma fonte de água viva, aleluia. Entenda uma coisa nessa noite, aleluia, no nome do Senhor Jesus. Quando nós recebemos essa água, aleluia, há uma diferença muito grande nas nossas vidas, aleluia. Sabe por que há diferença, aleluia? Quando aquela mulher recebeu a água da vida, aleluia, ela se arrependeu tanto, aleluia. E quando viu, aleluia, uma pessoa que não tinha bebido dessa água, ela dava um pouco, aleluia. Porque essa fonte jorrava dela, aleluia. Mas para essa fonte jorrar, aleluia, de mim, de você, aleluia, nós precisamos nos sacrificar, aleluia. Ser uma oferta viva, aleluia, para o Senhor, aleluia. Porque muitos, aleluia, falam: não, eu só vou ajudar com a minha oferta em dinheiro, aleluia. Não, nós temos que ajudar não só, aleluia, porque a casa do Senhor precisa, aleluia, mas nós temos que ser um verdadeiro sacrifício. É por isso que Deus vê lá do alto céu, aleluia, a nossa sinceridade. Deus dá, aleluia, glória a Jesus. Posso mais um minutinho? Só vou contar uma bênção que eu falei: toda a igreja que eu pisar a planta dos meus pés, eu tenho que contar a minha bênção. Faz 16 anos que eu sou casado com aquela bela mulher. Meu Deus, eu falei: Jesus, se eu fosse preso eu já estava solto, né? Mas Jesus falou: é até a morte. Então eu quero viver muito tempo. E com ela, né? Glória a Jesus. E nós, aleluia, depois de um tempo de junto, nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Hoje Jesus nos aceitou. E foi passando o tempo, e eu tinha um desejo muito grande de ter uma família. Eu tinha um casamento muito bom, mas eu queria uma família. Porque não adianta, um casamento é muito bom, é o início, pastor. Mas a família é mais especial. É o fruto, aleluia, do casamento. E por algum tempo, aleluia, nós fomos aos médicos. Os médicos não falaram que nós não podíamos ter filho. Uma porque eu tenho uma enfermidade, e a minha esposa também tinha uma enfermidade e não podia. Mas Deus é misericordioso. E eu falava para ela: mulher, tu está orando? Ela falou: eu estou jejuando. E tu? Eu estou orando, né? De vez em quando nós jejuamos. E foi se passando o tempo, aleluia. E a promessa sempre vinha, a promessa sempre aparecia, porque Deus é dessa maneira. Deus vai conservando nós na presença dEle. Não adianta nós querer no nosso tempo. Se fosse no nosso tempo, aleluia, nós não saberíamos cuidar da bênção que o Senhor deu. Mas, aleluia, depois de 12 anos, aleluia, depois de 12 anos, Deus selou a promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, antes de Deus selar a promessa, eu fui um propósito com Deus. Eu estava em um ministério há 10 anos e aconteceu algo. Nós decidimos de mudar de ministério. E é bênção. Tem tudo, Deus tem um propósito para tudo. E eu fui nesse ministério que eu estou até hoje. Eu falei: Senhor, até o final do ano, se eu não receber a minha bênção, mais nunca eu te sirvo e nem piso na tua casa. Meu Deus. Isso era mais ou menos no mês de julho, final de julho, quase chegando. Dia dos Pais é agosto, né? Foi umas 2 semanas para o Dia dos Pais. E eu cheguei nessa igreja. Nós, quando chega no lugar, nós está meio que triste, abatido, né? Mas o inimigo é astuto.
Ele usou uma irmã, justamente, pastor, no Dia dos Pais, e a igreja fez um negócio para os pais, e eu não era pai. E eu dizia, eu não quero presente, porque eu não sou pai. Mas o pastor da igreja, na época, ele falou, não, tem que dar o presente para ele, porque ele vai ser pai. Aí levantou uma irmã na igreja e falou, não, nome de Jesus, isso não, a igreja é lotada, não vai dar presente. Uma xícara, pastor, uma xícara. Daí passa cada um por causa de um. Não vai dar para ele essa xícara, que ele não é pai. Diga amém, glória a Deus. Aí o pastor se levantou e falou, me dá aqui, em nome de Jesus, e me deu, glória a Deus. Mas fiquei ali na igreja por algum tempo, cheguei até a pastorear a igreja, para você ver como Deus é bom. Mas foi passando o tempo, julho, agosto, setembro, outubro, eu falava, Senhor, o ano está acabando e eu não vou receber a minha bênção. Aí, outubro, novembro, dezembro, primeira semana de dezembro, nós fazemos uma confraternização na igreja. Não, primeiro a mulher passa mal no ensaio. Eu digo, já é um sinal, né? Digo, ela não foi para a glória, alguma coisa vai acontecer. Aí depois nós fomos para a confraternização da igreja e ela passou mal de novo. Aí nós voltamos, isso era mais ou menos a segunda quinzena do mês de dezembro. E eu falava, Deus, hoje é dia 20 e nada, Senhor, nada. Aí dia 21, 22, 23, a mulher passou mal de novo, pressão subiu. Eu falei, mulher, eu acho que aconteceu, tu está grávida. Ela não, porque nós já tínhamos feito tantos exames, que ela não queria mais fazer. Mas Deus é tão bom. Dia 31 de dezembro, 10 horas da noite, eu passei o dia todo brigando com ela. Eu vou comprar o teste, ela falava que não. Aí foi passando as horas do dia 31 de dezembro. Eu vou comprar, ela não, eu vou comprar, ela não. E 10 horas da noite eu resolvi sair de casa e fui na farmácia e comprei esse teste. Aí trouxe. Ela não queria fazer. Isso já era 11 horas. E nós ia numa casa para passar a festa do final do ano. Eu digo, Jânio, vai logo, em nome de Jesus, faz. Isso era 11 horas, irmão. Olha como Deus é. Espera até o último minuto que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele se não se cumpriria? Se Deus falou, vai se cumprir na minha e na tua vida, aleluia. Sabe por quê, aleluia? Nós servimos a um Deus, aleluia, que nada é impossível para ele. Aí ela fez o teste, pastor Marcelo. Ela falou, nego, 2 pauzinhos. Ixi, aquilo encheu o nosso coração de alegria. Ela falou, não conta para ninguém. Ué, quem está feliz vai ficar calado, pastor? Os 2 cegos, aleluia, foi curar Jesus. Não conta para ninguém, já, ó. Tô vendo. Foi Jesus que fez. Foi Jesus que fez na nossa vida. Dia 31 de dezembro, às 11 horas, nós vimos a confirmação do Senhor. E os parentes dela estavam na casa da irmã dela. No outro dia, dia 1º, ela foi contar. Aí sabe que o pai e a mãe dela falou, minha filha, esqueça, você é seca. Imagina só escutar do pai e da mãe. Dos outros já é esperado. Sabe por que é esperado? Eu tenho um irmão que tem um monte de filho. Ele falou assim para mim, olha, tu é tão bonzinho que não teve nenhum filho. Eu falei, e mirou. Eu respondi, eu falei, se filho fosse sinal de bondade, tu tem 5, e por que tu não presta? Porque nós é ser humano, nós se ira. Mas depois eu pedi perdão. Porque nós temos que pedir perdão. O crente não pede desculpa. O crente pede perdão. E aí foi passando o tempo, aí ela foi no hospital, foi o exame. Sangue, mostrou para todo mundo, aqui ó, nossa vitória. Já 4 meses, não foi, meu amor? 4 meses. E nós não sabíamos.
Deus já tinha feito, aleluia. Mas nós tá, será que Ele vai fazer? Mas Deus já estava tudo preparado. Mas o mais importante, aleluia, que no dia 2 do mês 7 de 2019, às 8 horas e 43 minutos, ali ó, minha bênção. Deus é fiel, aleluia. Às 8 horas e 43 minutos, eu não esqueço essa data, aleluia, porque foi quando ela nasceu, aleluia, que eu coloquei esse dedinho na mão dela, aleluia, ela parou de chorar, aleluia, e eu fui para casa, aleluia, e falei igual o profeta Simeão, hoje, aleluia, eu posso morrer, aleluia, porque eu vi a glória do Senhor, aleluia, e a promessa desceu sobre a vida de Simeão, aleluia. Deus falou para ele que ele não ia morrer, aleluia, sem ele ver, aleluia, a glória de Deus, aleluia. Entenda uma coisa nessa noite, aleluia. Deus, Ele é fiel, aleluia. Ele vai fazer na minha, na tua vida. Não fique desesperado quanto ao tempo, aleluia. Contra o se levante do inimigo, aleluia. Saiba de uma coisa, Ele é fiel, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, aleluia. E nós pedimos ao Senhor, aleluia, para nos conservar na presença dEle, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Deus abençoe, me perdoe.